Está a perder-se a mão em Lisboa para o turismo. Eu acho que em algumas zonas da cidade a pressão é tanta que começa a haver um descontrole. Esta semana vamos a um prédio na Rua dos Lagares, onde vivem 17 famílias. Onde é que é a Rua dos Lagares? É na Moraria, no coração da Moraria. E, portanto, onde vivem pessoas que nasceram naquela zona e, portanto, estão a ser expulsas, estão a ser com um processo de despejo este ano. Em algumas têm ordem de expulsão em agosto, outras em setembro, outras em outubro. E, portanto, nós vamos falar com elas. E é até curioso, há um projeto interessante de fotografias impressas na parede, na zona da Moraria. Eu conheço, é bonito esse projeto. É bonito, porque tem rostos de pessoas que moram ali, são as pessoas que fazem a cidade. E à porta deste prédio, na Rua dos Lagares, estão a fotografia das pessoas que vão ser expulsas. E chegámos a este absurdo em que as pessoas que foram retratadas por serem dali deixam de ser e passam a estar só impressas nas paredes. Gosto cada vez mais das pessoas. Acho que os seres humanos têm graça. Nós temos graça, de facto. Eu normalmente ouço mais o diabo, porque acho que o diabo me dá mais possibilidades. As pessoas vivem cheias de medo. O mais importante é libertarmos-nos do medo. Ninguém é feliz com medo. Tenho uma paixão maior por pessoas que não têm medo de serem miúdos. É sempre possível ultrapassar-te a ti mesmo. Dá muito trabalho, mas é possível. Houve um momento em que eu deixei de me preocupar. Senti a felicidade, a plenitude e senti que, caramba, é mesmo isto. Eu sou feliz. Esta vida é um romance. A beleza das pequenas coisas. Porque toda a gente tem uma história. Quando Lisboa escurece e devagar adormece, acorda a luz que me guia. Há dias uma colega minha queixou-se que de um dia para o outro lhe tinham arrancado todas as árvores do bairro, sem mais. Que lhe tinham deixado no correio um esquema do que iriam fazer, mas que nem ela nem os vizinhos tinham percebido a ideia. O que era evidente é que aquelas árvores de sempre tinham desaparecido contra a vontade dos moradores. Outra conhecida minha partilhou no Facebook que um destes dias, quando regressou à casa do trabalho, pela meia-noite, não encontrou qualquer sítio para estacionar e que o único lugar onde conseguiu colocar o carro foi em cima de uma passadeira junto ao Banco de Portugal. Para não ser multada, decidiu dormir na viatura até regressar de manhã para o trabalho. O paradigma do automóvel parece ser um dos graves problemas da capital. Para onde caminha Lisboa? As próximas eleições autárquicas decorrem no dia 1 de outubro e já se conhecem a maioria dos candidatos. O meu convidado esta semana é um deles. Os cartazes com o seu rosto estão espalhados por todo o lado. Ricardo Robles é a cabeça de lista escolhida pelo Bloco de Esquerda para concorrer à Câmara de Lisboa. O seu nome é um dos menos conhecidos, mas a sua voz é das mais críticas ao mandato do atual presidente da autarquia, Fernando Medina. Robles aponta-lhe erros na forma como tem gerido os transportes, a habitação ou o turismo na capital e diz pronto a fazer de Lisboa uma cidade partilhada e devolvida aos cidadãos que nela queiram morar. Quer mais linhas e horários alargados para os transportes públicos e fazer com que as pessoas voltem a viver no centro de Lisboa e não tenham de ir para a periferia por causa do valor das rendas. Ricardo Robles tem 39 anos e nos últimos tempos tem assumido um protagonismo crescente na Assembleia Municipal de Lisboa. Foi eleito deputado em 2009, em regime de rotatividade, e reeleito em 2013. Quem o conhece diz que estabelece com facilidade relações empáticas com as pessoas, mesmo com aquelas que não pensam como ele. E isso em política e numa autarquia faz muita falta. Pai de 2 filhos, um rapaz de 4 anos e uma menina de 1 ano e meio, Ricardo Robles vive em Lisboa, mas nasceu na margem sul, em Almada. Em pequeno, aos 6, foi viver para a ilha de Santa Maria, nos Açores, para acompanhar o pai militar que fora destacado. Aos 10, volta para o continente para viver com a família no Seixal, onde estudou até ir para o técnico. Na adolescência,
adolescência participou nos protestos contra a PGA, a Prova Geral de Acesso à Universidade, e integrou movimentos do SOS Racismo e do PSR. Adepto do desporto, pratica surf, snowboard, é do Benfica e profissionalmente é engenheiro civil. Tem como especialidade fazer avaliações e propostas de melhoria do comportamento energético dos edifícios. Em Copenhaga, onde fez Erasmus, Ricardo Robles arriscou fazer um projeto de investigação sobre desenvolvimento sustentável, onde aplicou o saber da engenharia civil para reabilitar um quarteirão no centro da cidade. Sobre Lisboa, a capital que todos dizem estar tão na moda, com cada vez mais turistas, há muito para conversar e refletir. Haverá o bom e o mau turismo? Estaremos a caminhar no melhor sentido. Para o ano, Lisboa voltará a receber o Web Summit e, pela primeira vez, será a cidade anfitriã do Festival Eurovisão da Canção. Mas essas são outras cantigas. Vamos conhecer melhor a cidade desejada por Ricardo Robles, uma cidade para amar, não pelos dois, mas por todos. Olá, Ricardo. Olá, Bernardo. Dizia agora eu, Lisboa, uma cidade para amar por todos. Lisboa está uma cidade boa para se viver? Lisboa, de facto, está na moda. Lisboa é uma cidade encantadora e cada vez mais é um polo de atração internacional e, portanto, as pessoas gostam de vir ver Lisboa e de passear em Lisboa. Mas viver em Lisboa está cada vez mais difícil. Aliás, um dos exemplos que referiste no início é um paradigma disso e, portanto, eu também conheço essa residente em Arroios, conheço-a das redes sociais e vi esse drama que é chegar a casa e não conseguir encontrar lugar para estacionar e, portanto, ela acabou por dormir no carro. E isso não pode acontecer numa cidade moderna como é hoje, sendo que há alternativas e é possível encontrar essas alternativas. Perto da zona onde ela ficou a dormir, há um grande terreno baldio que não está a ser utilizado, tem sido consecutivamente transacionado entre fundos imobiliários, que é o quarteirão da Portugália, e, portanto, não sendo utilizado e estando baldio há vários anos, a Câmara tem que intervir. Se há uma carência de estacionamento para residentes, então essa pode ser, por exemplo, uma solução, mas há outras, podem ser feitos protocolos com entidades públicas, por exemplo, para usar estacionamentos que à noite não estão a ser utilizados e, portanto, é preciso encontrar soluções e melhorar a vida de quem quer viver na cidade e que pode desfrutar desta cidade maravilhosa que é Lisboa, mas é preciso olhar pelos que cá vivem e, sobretudo, arranjar alternativa para os que cá querem viver. Esse é o problema. E há carros a mais na cidade? Há carros a mais. Nos últimos 3 anos entraram diariamente mais 15 mil carros por dia. São bolas. 400 mil. É um sufoco, ou seja, percebe-se isso quando se anda na cidade, portanto o trânsito está congestionado e entram muitos carros. 400 mil carros é quase toda a população de Lisboa, todos os dias num automóvel entrar na cidade. Isto não pode acontecer. E como é que se resolve? Não é fácil, mas há alternativas. Nós temos proposto e vamos propor novamente este ano que sejam feitos parques dissuasores na periferia, ou seja, tem que ser uma alternativa confortável e económica, poder deixar o carro, quem vem dos concelhos limítrofes, seja da margem sul, seja dos concelhos periféricos aqui da margem norte, poder deixar o carro de uma forma confortável, de uma forma barata e entrar no sistema de transportes públicos. Porque uma das tuas bandeiras é mesmo essa, a melhoria dos transportes públicos, alargamento para resolver isto, não é? Menos carros no centro da cidade, por exemplo, não é? Exatamente. Ou seja, nós, para podermos ter menos carros na cidade, temos que ter alternativas viáveis e essas só podem ser feitas com transportes públicos de qualidade. E há transportes públicos de qualidade agora? Não há de maneira nenhuma. Quem anda na cidade hoje percebe isso. Quem se quer movimentar, quem combina um encontro num outro ponto da cidade... Faz à portuguesa, chega atrasado. Exatamente. Portanto, já existe essa tradição genética, mas ela é agravada pelos transportes públicos. Quer dizer, eu ando muito em transportes na cidade, às vezes ando de carro, quando preciso de me deslocar para zonas para fora de Lisboa, por exemplo. Mas para o trabalho deslocas de transportes? A maior parte do trabalho que faço no centro de Lisboa, prefiro sempre ir de transportes. Qual é o transporte que usas mais? Uso muito mais o metro. Acho que a rede de metro, apesar de ser limitada em algumas zonas da cidade, abrange bem a zona do centro e, portanto, utilizo muito o metro. Estamos a falar de transportes públicos, já agora que te falas do metro, pergunto, na tua opinião e nesta tua proposta, quais são as estações prioritárias para alargar o metropolitano de Lisboa? Esse é o debate fundamental dos transportes públicos em Lisboa agora e para os próximos anos. Foi anunciada a semana passada uma intenção de expansão da rede por
proposta pelo Governo e subscrita pelo Presidente Fernando Medina, que é um erro profundo. Porquê? Porque a proposta que está em cima da mesa é uma ligação da linha amarela do Rato ao Caixo de Dré, descendo ali pela zona de São Bento, portanto apanhando a Estrela e Santos, e de facto não serve mais gente, ou seja, aquela zona da Estrela, de Santos, já é relativamente bem servida de autocarros e elétricos e, portanto, não vai acrescentar mais passageiros à rede. Não é das mais problemáticas. Não é, de facto, das mais problemáticas. Tem, com certeza, carências e podem ser feitas melhorias, nomeadamente reforçando os elétricos, que estão muito sobrecarregados, em particular pelos turistas, e a rede de autocarros também. Mas o que nós vamos pôr em cima da mesa, e esta semana temos um debate na Assembleia Municipal de Lisboa proposto pelo Bloco de Esquerda para que este erro não seja cometido. Quais são então as estações prioritárias? O que nós propomos é que haja uma zona da cidade que tem sido esquecida até agora, que é a zona ocidental, e portanto Campo Lide, Campo de Ourique... Eu agradeço porque vivo em Campo Lide. Muito bem, então de facto deves sentir essa necessidade e portanto Campo Lide, Ajuda, Belém, Alcântara, são zonas que sempre foram esquecidas e portanto são mal servidas de transportes públicos e precisam de ter um transporte público. Quantas estações então prioritárias? O que nós propunhamos era que existem 5. Campo Lide, Campo de Ourique, Alcântara, Belém e Ajuda. Assunção Cristas falou em mais 20 estações, incluindo Belém, Sacavém e Louros. Em 2009 Sócrates tinha falado em 29, se não estou em erro, e antes Santana Lopes já tinha dito que gostaria de ver estações de metro na Penha de França e na Graça. Na tua opinião, isto faz sentido? Eu conheço bem esses planos, ou seja, esses eram planos estratégicos a longo prazo e, portanto, que olhavam para a cidade de uma forma mais, numa perspectiva de futuro a longo prazo. E, portanto, algumas dessas estações fazem sentido, outras não. Mas o que parece que a Assunção Cristas fez foi um disparate, porque nós conhecemos a ministra do governo PSD-CDS que desmantelou o Serviço de Transportes Públicos em Lisboa, que os preparou para os concessionar e entregar a privados e agora aparece a fazer esta proposta. Isto é absolutamente despropositado, sem qualquer sentido, e as pessoas compreendem que ela não pode estar a falar a sério quando faz uma proposta destas. E, portanto, o que nós propomos é esta expansão para a zona ocidental da cidade. Nós há pouco tempo eu estive na Ajuda, no mercado, a fazer uma distribuição, a falar com pessoas, e houve 2 senhoras que me disseram, sabe, quando nós vamos a Lisboa, e portanto elas não se sentem em Lisboa. Quando nós vamos a Lisboa. Elas estão na Ajuda, que é uma freguesia de Lisboa, e portanto dizem, quando nós vamos a Lisboa, portanto a sensação de isolamento, a sensação de distância ao centro de Lisboa é enorme e portanto é também fruto dessa dificuldade em chegar ao centro da cidade. Isto não pode acontecer. Sobre as outras zonas que necessitam de metro em Lisboa ou precisam de transporte, eu acho que é preciso fazer uma análise cuidada e responsável, porque o investimento numa rede de metro é uma decisão muito pesada. Os investimentos são à volta de 60 milhões por quilómetro de linha e, portanto, temos que equilibrar entre a expansão do metro e a criação de outras alternativas, sejam linhas de autocarros, sejam linhas de elétrico. Mas sem fantasias, portanto... Absolutamente sem fantasias. Temos que pôr os pés bem assentes na terra e resolver os problemas das pessoas. A Conselhia de Lisboa escolheu Ricardo Robles como candidato à Câmara Municipal de Lisboa e que belíssima escolha. Ricardo Robles sabe que conta connosco nesta campanha e em todos os dias do mandato que terá. E nós sabemos que ele arregaça as mangas como ninguém e se vai dedicar ao trabalho. Ricardo. Camaradas, Lisboa mudou muito nos últimos anos. Certamente que em muito mudou para melhor. Mas se as dificuldades de quem aqui vive são hoje maiores, pelo efeito das políticas de austeridade e desemprego, é também verdade que a maioria absoluta do PS foi tempo perdido na habitação, nos transportes, nas creches para as crianças. Foi tempo perdido no essencial para a vida das pessoas e seria um tremendo erro que se repetisse nestas eleições. Estavas a falar essas senhoras que te abordaram, tens cartazes por toda a cidade, as pessoas já te conhecem na rua, já te abordam? Já existe algum reconhecimento, sim, as pessoas começam a ter alguma proximidade comigo, algumas dizem que já o vi na rua, portanto vi o seu cartaz, está lá na minha rua. Há pouco dizias não estás muito na televisão, mas quanto a cartazes estás no topo do share, não é? Sim, é verdade, já temos alguns outdoors na cidade, alguns MUPIs e portanto já temos a nossa campanha a andar. Outro ponto forte da tua campanha é a habitação.
e a gentrificação. Até chegaste a dizer, numa crítica a Fernando Medina, que ele é Medina Donut, não é? Porque ele ajudou, na tua opinião, a afastar uma grande quantidade de lisboetas do centro da cidade, não é? Sim, essa metáfora do donut era para ilustrar o esvaziamento do centro e a expulsão para a periferia, não é? Portanto, sente-se muito isso, ou seja, as pessoas dizem-me na rua, sobretudo aqui na zona histórica, querem-nos expulsar das nossas casas e, portanto, há uma pressão muito grande, sobretudo por esse fenómeno da gentrificação que referiste e, portanto, que no fundo é a substituição da população que existe nessa zona da cidade, às vezes camadas sociais mais populares, por camadas sociais mais endinheiradas. E, portanto, o turismo, não é? E pelo turismo, exatamente, ou seja, é uma transformação socioeconómica da zona da cidade, muito em função dos rendimentos que essa nova economia traz, que é do turismo, que é muito importante para a cidade e, portanto, também deve ser preservada, porque em pouco tempo teremos turistas a ver turistas na cidade e, portanto, nenhum alemão quer vir para Lisboa fotografar outros alemães ou fotografar franceses. Querem vir a Lisboa ver o que Lisboa tem de autêntico e, portanto, é a sua população, a sua arquitetura, a sua história, a sua cultura, o seu património, e isso podemos arriscar-nos a perder brevemente. E não a Lisboa da selfie e do falso very traditional, very typical. Exato, há uma Lisboa montra que está a ser preparada e que é ao contrário de uma Lisboa vivida, uma Lisboa partilhada, que é a cidade onde as pessoas vivem e fazem a sua vida cotidianamente. Mas, então, quais são os principais erros que apontas ao atual Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina? Houve esta gula pela economia do turismo e, portanto, se é preciso, de facto, promover a atividade turística, apoiá-la, porque ela é importante para a cidade, cria emprego, traz receitas e, portanto, é importante na cidade que haja uma orientação para o turismo. O que foi feito foi a monocultura do turismo, portanto, todas as intervenções feitas no centro da cidade e, portanto, todo o planeamento urbanístico foi feito em função do turismo. E, portanto, não podemos ter na Baixa de Lisboa, que são meia dúzia de ruas transversais, ortogonais, 20 novos hotéis em 2016, 20 novos hotéis em 2017 e, portanto, 3 em 3 semanas abre um novo hotel na Baixa de Lisboa e, portanto, é património que também já foi de habitação, já foi de serviços e agora é todo orientado para o turismo. Está a perder-se a mão em Lisboa para o turismo? Eu acho que em algumas zonas da cidade a pressão é tanta que começa a haver um descontrolo e, portanto, esse descontrolo não é uma análise científica, é uma análise social, ou seja, percebe-se isso quando se fala com as pessoas, quando as pessoas vêm ter connosco e dizem-nos nós queremos viver em Lisboa, esta é a nossa cidade, é o meu bairro, eu vivi aqui, eu nasci aqui. Esta semana vamos a um prédio na Rua dos Lagares, onde vivem 17 famílias. Onde é que é a Rua dos Lagares? É na Moraria, no coração da Moraria, e, portanto, onde vivem pessoas que nasceram naquela zona e, portanto, estão a ser expulsas, estão a ser com um processo de despejo este ano, algumas têm ordem de expulsão em agosto, outras em setembro, outras em outubro, e, portanto, nós vamos falar com elas. E é até curioso, há um projeto interessante de fotografias impressas na parede, na zona da Moraria. Eu conheço, é bonito esse projeto. É bonito, porque tem rostos de pessoas que moram ali, são as pessoas que fazem a cidade. E à porta deste prédio, na Rua dos Lagares, estão a fotografia das pessoas que vão ser expulsas. E, portanto, que são a identidade, não é? Que estão a servir para promover também o bairro. Não é? E esse prédio, de onde estão a ser expulsas, esse prédio, então vai ser o quê? Quer dizer, presume-se que a pressão seja para um uso de turismo e, portanto, é essa a informação que os moradores nos deram. Mas chegámos a este absurdo em que as pessoas que foram retratadas por serem dali deixam de ser e passam a estar só impressas nas paredes. Corre-se o risco de ficarem só na memória, quase na ficção, não é? Um dia, eventualmente, esta pessoa viveu aqui. Normalmente o turista passa aqui e já diz assim: family! E a gente já diz assim: não, já somos pré-históricos. Porque qualquer dia isto já não é Moraria, isto é uma zona turística, mais já não há. Temos ali prédios fechados com tijolos, enfim, e depois temos apartamentos de luxo lá ao fundo. E depois temos uma carta que nos vão meter todos na rua onde vivem 16 famílias neste prédio que residem 40 pessoas no prédio inteiro. Quer dizer, é uma falta de consideração, não se faz.
sou contra o turismo, pelo contrário. Eu acho é que houve um desequilíbrio, tanto da parte da Câmara como do Governo. E acho que toda a gente, nós aqui, conseguimos viver com todos. Indianos, muçulmanos, ciganos, romenos, tudo. A gente consegue viver com todos. Agora, só acho mal é eles estarem-nos a mandar embora das nossas casas para meterem os turistas, quer dizer... 300 mil habitantes, pelo que sei, saíram do centro da cidade nos últimos anos, por razões semelhantes e idênticas. Sim, esse é o número que nós temos. Portanto, nós tínhamos uma população de 800 mil, agora estamos perto dos 500 mil, meio milhão de habitantes. Isto é um processo longo, ao longo das últimas décadas, onde se foram acumulando erros e, portanto, nós percebemos aquelas décadas em que houve o crédito fácil e o incentivo à aquisição de habitação própria e, portanto, também o próprio sistema financeiro beneficiava com isso. As câmaras beneficiavam com o licenciamento de construção nova e, portanto, assistimos na periferia àquele crescimento desenfreado de prédios de habitação e, portanto, o incentivo para as pessoas deixarem a cidade porque iam encontrar habitação mais barata na periferia criou este problema de desertificação do centro, acrescido depois ao problema com que começámos esta conversa, que é o dos transportes e, portanto, da necessidade das pessoas virem para o centro e, portanto, a criar movimentos pendulares que entopem as cidades. Foi o drama do trânsito, não é? A vinda para o trabalho. Eu vivo, como disse, enfim, no centro da cidade, como tu, aliás, e há uns bons anos que não me atrevo a mudar de casa, não é? Porque os preços das rendas das casas estão a valores exorbitantes. Pelo que sei, o preço médio de um apartamento para arrendar em Lisboa, neste momento, é de 1.458 euros por mês, e o preço médio mínimo em Lisboa é de 679 euros por apartamento. Olha, isto é muito elevado, não é? Perante o ordenado médio das pessoas. Claro, isso são preços astronómicos para quem tem rendimentos médios, não encontram. Eu tenho muitos amigos, conheço muitas pessoas que não conseguem encontrar casa, fartam-se de ver anúncios, centenas de anúncios, visitam casas. E depois às vezes são buracos, não é? Pois, algumas são sem condições mínimas para se poderem viver, mas com preços exorbitantes e, portanto, a possibilidade de um jovem ou de uma família poder viver na cidade que é sua, que gostava que fosse sua, é cada vez mais uma miragem, uma missão impossível. E, portanto, aqui eu entendo que a Câmara tem uma responsabilidade. Então a Câmara tem uma responsabilidade. Que solução, então, apresentas para isto? Bem, nós temos uma proposta que é inversa àquela que o Fernando Medina tem optado. Fernando Medina, a Câmara Municipal de Lisboa é o principal senhorio da cidade. Tem dezenas de imóveis. E o que tem sido os mandatos do Partido Socialista à frente da Câmara Municipal de Lisboa tem sido dilapidação desse património. Portanto, foram vendidas centenas de milhões de euros de prédios da Câmara Municipal. O que nós entendemos é que isso não pode ser feito. Está previsto que continue assim. E eu tenho dito a Fernando Medina, isso é um erro, não o faça porque está a perder um instrumento importante para poder intervir no setor da habitação em Lisboa. E, portanto, usar esse património para ter gente a viver na cidade é a prioridade das prioridades. E, portanto, termos uma bolsa municipal de arrendamento onde disponibilizamos apartamentos, casas para as pessoas poderem viver a preços acessíveis tem que ser uma prioridade. E, portanto, investir nisso. E, sobretudo, utilizar os rendimentos da taxa do turismo, que neste momento são recolhidas, ou seja, cada turista que visita a cidade deixa €1 por noite, e o ano passado isto rendeu 15 milhões de euros. Isto é uma medida de Costa, não é? É uma medida de António Costa ainda, e portanto, e que nós somos favoráveis. Nós achamos que quem visita a cidade de Lisboa deve deixar um contributo, e portanto é esse valor dessa taxa turística, que atingiu o valor de 15 milhões de euros o ano passado. Mas deve ser revertido. Mas não, o principal erro de Fernando Medina é que pôs esse dinheiro num fundo municipal de turismo que depois é gerido pelas associações de hotelaria e de restauração da cidade de Lisboa. Autoalimentar-se o turismo, não é? Exatamente, e portanto a receita do turismo volta para os atores do turismo, os patrões do turismo, para depois reinvestirem em focos de atração, de turismo. Isto não pode acontecer, este dinheiro é da autarquia, tem que ser gerido pela autarquia, portanto é preciso reforçar os programas de habitação acessível, é preciso reforçar os transportes públicos, precisam tanto desse investimento, reforçar a preservação do espaço público, a higiene urbana, e portanto há tanto por onde investir para melhorar a cidade e não pôr o dinheiro nas mãos de quem já beneficia com o turismo. Daí a expressão que usaste há pouco, gula.
Sim, é verdade, ou seja, é preciso, nós queremos receber bem os turistas. Eu acho que é importantíssimo esta cidade preparar-se para receber turistas e recebê-los bem, portanto temos que criar infraestruturas, preparar a cidade para isso. Mas depois é preciso distribuir esses benefícios por quem cá vive e, portanto, ganhar capacidade de mudar a cidade para quem quer viver na cidade de Lisboa. Essas bolsas que referes já estão a ser pensadas, não foram aprovadas. Da forma como estão a ser pensadas, estão certas ou ainda não estão ainda bem desenhadas? Quer dizer, a Câmara Municipal tem alguns programas de habitação, só que são absolutamente insuficientes. Ou seja, a Câmara Municipal de Lisboa, de 3 em 3 meses, faz um concurso onde disponibiliza 10 apartamentos, 12 apartamentos, 15 apartamentos. Mas cada vez que abre um concurso, concorrem 3 mil pessoas e, portanto, há 10 casas e há 3 mil concorrentes e, portanto, percebe-se a gravidade do problema e, portanto, é uma espécie de tentativa de apagar um fogo florestal com uma chávena de chá. Portanto, é impossível responder à crise da habitação com esta dimensão, ou seja, é preciso um programa forte, robusto, com muita capacidade de oferta e só pode ser feito utilizando o património municipal em grande escala. Eu há pouco perguntei-te qual foi o maior erro de Fernando Medina, ou os maiores erros, e eu agora pergunto-te qual tem sido o ponto positivo da política de Fernando Medina. A cidade está melhor e nós não fazemos o discurso de que está tudo mal. Pelo contrário. Está melhor em relação à altura de PSD? Sim, por exemplo. Do Carmona, do Santana? Sim, os lisboetas lembram-se bem desses dois mandatos, desses mandatos intercalados entre Carmona e Santana Lopes e, portanto, quer dizer, havia jardins de Lisboa fechados a cadeado. Isto era uma coisa impensável. E hoje não, a cidade é mais agradável, os jardins estão abertos, estão bem cuidados, as avenidas tiveram as obras, com certeza que as pessoas foram prejudicadas no seu dia-a-dia, mas com as obras concluídas percebe-se que a cidade está mais confortável, é mais agradável passear na Avenida da República com passeios largos, com ciclovias e, portanto, há coisas boas neste mandato, com certeza que sim, e nós sublinhamos isso. E António Costa? Na tua opinião, como é que foi António Costa, o papel dele enquanto Presidente da Câmara de Lisboa? Na realidade, há uma continuidade muito grande entre António Costa e Fernando Medina. Fernando Medina fez esta segunda metade deste último mandato e António Costa fez os primeiros, desde 2007. E, portanto, teve um papel positivo em alguns destes pontos que eu agora referi, porque são obras profundas na cidade que foram lançadas ainda no tempo de António Costa, mas estes problemas mais graves, tanto nos transportes como na habitação, são problemas ainda do tempo da gestão de António Costa e, portanto, tiveram 10 anos, 2 maiorias absolutas e não conseguiram resolver o problema, nem conseguiram começar a resolver o problema. Isso é o mais grave de tudo. Por outro lado, também neste mandato do Medina foi criado um projeto, recentemente, julgo, de salvaguarda das lojas históricas. Chegou tarde? O programa é interessante. O problema das lojas históricas, como do comércio local em geral, não está bem neste programa municipal. Está na lei de Assunção Cristas, o novo regime de arrendamento urbano, que permitiu o despejo com uma facilidade como nunca tinha acontecido e, portanto, este comércio local, estas lojas históricas, mas também na habitação, são o drama pelo qual atravessam é fruto da lei da Assunção Cristas de 2012. Este programa, com certeza, que é importante, mas protege de alguma forma algumas das lojas, e é importante que assim o seja, porque há lojas históricas no centro da cidade a fechar, nós assistimos a muitas livrarias, alfaiatarias, uma série de símbolos importantes da cidade que, perante a pressão do mercado imobiliário, fecharam, facilitado por esta lei dos despejos da Assunção Cristas, mas que precisam deste apoio da Câmara e, portanto, é importante que ele exista. Isso nós sublinhamos. Nós temos aqui ao lado um gato preto e branco que anda a afiar as unhas no sofá, onde nós estamos sentados. Eu aproveito para falar dos animais. A cidade amiga dos animais é outro ponto da tua campanha, não é? Sim, nós temos insistido muito nisso. Fizemos aliás há 2 semanas um debate no Arco do Cego, no Jardim, porque achámos que fazer um debate sobre animais tinha que ser num sítio onde os donos dos animais, os amigos dos animais e os próprios animais pudessem estar. E foi muito participado. E as pessoas apareceram, trouxeram os seus, sobretudo cães, e apresentaram muitas propostas.
A cidade ganhou muito em melhorar os espaços públicos, mas está pouco pensada para os animais. Por exemplo, na zona do Campo Grande, no Jardim do Campo Grande, existe um parque de animais. Essa é uma boa medida, mas tem que haver também pelo resto da cidade. O que é um parque de animais? É uma zona vedada, com uma dimensão adequada, onde os donos dos animais podem libertar os seus animais em segurança e, portanto, não correndo o risco deles poderem fugir para uma zona de tráfego automóvel, por exemplo, e, portanto, é uma zona onde eles podem estar à vontade. Mas há outras medidas que, em zonas da cidade, estão a ser aplicadas aleatoriamente porque estão sob a responsabilidade das freguesias, mas que fazem sentido. Por exemplo, arroios, em alguns dos jardins, têm bebedouros para animais. E, portanto, da mesma forma que tem um bebedouro para as famílias, para as crianças, para quem quiser beber água, tem também um bebedouro numa altura adequada para os animais poderem beber água. E, portanto, são pequenas coisas em que se olha para a cidade e se percebe que não é só feita de pessoas e, portanto, é também feita por animais. E depois outro dado importante foi esta polémica com a provedora dos animais de Lisboa. Durante estes mandatos do Partido Socialista já foi a segunda demissão que existiu e é sempre pela mesma razão. A provedora, com razão, demite-se porque não tem condições para exercer o seu mandato. E, portanto, é preciso que a Câmara Municipal olhe para a questão dos animais na cidade, olhe para a questão da provedoria e saiba que aquilo é uma prioridade. Ou seja, não é uma flor para se usar na lapela, é mesmo uma preocupação, porque é uma necessidade da cidade também olhar pelos seus animais. Os cães e gatos vadios, durante muito tempo, eram recolhidos e recebiam aquela injeção no canil gatil. Isso já mudou, não é? Esse lado de matar os animais vadios, não é? Sim, isso era uma prática medieval e que existiu durante muitos anos. E até muito recentemente, não é? Até muito recentemente, e aliás há municípios no país onde isso ainda acontece. Em Lisboa não. Não por uma prática municipal, e ainda bem, e também não porque já existe uma lei que inviabiliza que isso seja feito, e muito bem, e, portanto, deixou de ser assim. Mas a Casa dos Animais de Lisboa, que é em Monsanto e que eu conheço bem, tem ainda muitas necessidades, muitas carências e tem que ser melhorada. Mas felizmente a questão dos abates está completamente anacrónica e já não se pratica em Lisboa. Este gato não é teu, mas eu pergunto, tens animais? Este gato é de uns amigos, mas eu agora não tenho animais, porque tenho dificuldade em tê-lo no sítio onde estou a viver, mas tive durante muito tempo. A minha infância foi sempre com animais, sobretudo cães, com os meus pais e na casa onde vivia com eles. És mais de cães? Eu sou mais de cães, gosto muito de cães. Também gosto de gatos, também os meus pais também tiveram gatos, mas a minha relação com cães é mais afetiva do que com os gatos. Mas com miúdos pequenos agora agora a prioridade são os miúdos e pronto, mais tarde talvez, é isso? Sim, não são incompatíveis, mas assumir a responsabilidade sobre um animal implica responsabilidade e, portanto, olhar por ele, cuidar dele, dar-lhe atenção, garantir as suas necessidades e, portanto, neste momento a minha vida corre com muitas coisas ao mesmo tempo e noutra fase com certeza posso dar esse passo. Ele parece que percebeu, está aqui no meio de nós. Há pouco estávamos a falar de António Costa. Uma das obras bandeira dele foi a requalificação do intendente e, de facto, ele conseguiu limpar a zona da prostituição e do consumo de drogas. Vês essa como uma das suas melhores obras? Achas que essa obra está conseguida? Funcionou do ponto de vista patrimonial, urbanístico, portanto houve o edificado de facto foi recuperado, mas há uma vertente social que não foi resolvida e, portanto, a lógica de limpar o espaço, de expulsar aqueles que não são desejados, empurrá-los para outras zonas da cidade é a pior forma de fazer este tipo de coisa. E, portanto, foi um erro isso que foi cometido, porque a questão da prostituição naturalmente mantém-se, não é uma coisa que se varra para debaixo do tapete, a questão do consumo de drogas também, e, portanto, é preciso arranjar soluções. E o próprio Presidente da Câmara na altura e comprometeram-se com medidas que não levaram até ao fim e que nós achamos que deveriam ter sido feitas. E que medidas é que defendes para isto, para estes problemas? Por exemplo, a sala de consumo assistido já esteve no papel, já esteve na moraria, esteve no intendente. A metadona, não é? Não, são salas mesmo onde é possível consumir em condições de segurança a droga que é comprada pelos consumidores, onde há apoio médico, apoio social e, portanto, o que eu estava a dizer, ela já esteve
prometida para a moraria, depois passou para o intendente e depois passou para o Lumiar, e a última vez que eu confrontei Fernando Medina com esta promessa, ele disse-me, não temos data. Vamos ver, mas a realidade que nós sentimos e que falamos com gente que trabalha muito com esta realidade, nos dizem ela é cada vez mais necessária. É preciso um espaço com segurança, com condições de higiene, com apoio médico, onde estas pessoas possam ir e poder consumir em segurança. Porque esta lógica de tentar varrer para outras zonas da cidade é a pior forma de lidar com o problema. E nós conhecemos muitos casos de sucesso no Estado espanhol, em França, noutros países da União Europeia, onde isto foi bem conseguido e onde até aquele mito de que as pessoas não querem estas salas no seu bairro é muito destruído, porque a droga, os consumidores continuam a estar na rua e se tiverem um espaço onde podem fazer em condições de segurança e higiene, as pessoas acabam por ter mais simpatia por isso, ou seja, é uma integração dos problemas do bairro pela própria comunidade. Também há a ideia de algumas pessoas que são contra essa medida de que arranjando espaço para toxicodependentes se está a promover e a legitimar a prática. Não és dessa opinião? Não, o que nos dizem os especialistas nesta matéria, quem tem trabalho no terreno, é que é o contrário, ou seja, é o apoio a estas pessoas que permite conversar com elas, chegar a elas, perceber quais são os problemas, quais são as necessidades e, portanto, se precisarem de ajuda, se quiserem ajuda, existe alguém que o pode fazer. Fazê-lo abandonadas na rua, no passeio, entre dois carros estacionados, é a pior forma de lidar com o problema e enterrar a cabeça na areia. E para a prostituição, que soluções? Para a prostituição também tem que haver um trabalho com estas comunidades e, portanto, com estas pessoas. É preciso ouvi-las e é preciso dar-lhes voz. É preciso criar condições. Eu assisti há pouco tempo num canal de televisão um programa muito interessante em que uma comunidade religiosa, as Irmãs Oblatas, exatamente no Intendente, fazem um trabalho muito interessante com as prostitutas. Verdade, há muito tempo, não é? Há muito tempo, há muitos anos, e que é curioso ser uma comunidade religiosa, não é? A fazer perante esta questão do preconceito, do sexo e da prostituição, e são as próprias intervenientes neste processo que dizem é preciso olhar para este problema de frente, é preciso dar condições, é preciso dar voz às pessoas que trabalham na rua, na atividade do sexo, e não vale a pena esconder o problema porque ele não vai desaparecer. Uma das tuas mais-valias apontadas é o facto de seres um engenheiro civil, especialista em reabilitação urbana e eficiência energética. É este um dos teus fortes? Bem, isso tem ajudado bastante nas discussões que temos tido na Assembleia Municipal, ou seja, ter essa capacidade técnica de discussão do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista técnico. Aliás, houve várias polémicas neste mandato sobre negócios imobiliários e sobre casos que não podiam ter acontecido, em que eu, por ter esta formação técnica, me ajudou bastante. O caso da Torre de Picôs, na Fontes Pereira de Melo, onde a solução técnica encontrada pelo promotor envolveu a ocupação do espaço público e, portanto, eu até fiz uma apresentação técnica na Assembleia Municipal onde consegui expor aos meus colegas deputados municipais o abuso que estava ali a acontecer. Mas eu acho que a minha mais-valia vem, sobretudo, deste trabalho em Lisboa há muitos anos. Eu vim estudar para Lisboa quando vim para o técnico, com 18, 19 anos, e, portanto, há mais de 20 anos dedicado ao ativismo de Lisboa. A primeira campanha que eu fiz do ponto de vista político foi em 97, nas autárquicas, e, portanto, tenho-me dedicado muito a Lisboa e, portanto, acho que isso é capaz de dar um contributo ainda mais forte à minha candidatura. E antes, enquanto adolescente, participaste nas manifestações contra a PGA, não é? Portanto, uma certa vontade de intervir veio de sempre, não é? E inspirado por quem? Sim, na adolescência, quando estava na escola secundária, participei em algumas manifestações da PGA, da Prova Geral de Acesso. Eu estudava na Margem Sul e, portanto, as manifestações vinham para Lisboa e, portanto, era quase um desafio vir sozinho com os meus colegas para Lisboa para as manifestações. Era assim um momento de pisar o risco, portanto, não dizendo aos meus pais que vinha para uma manifestação, com alguma dificuldade também, porque tinha que pagar o cacilheiro e, portanto, não sabia se conseguia ir e voltar, mas sempre com sucesso. E depois envolvi-me mais na luta contra as propinas quando estive no técnico, na Associação de Estudantes, fiz parte da direção da Associação de Estudantes, portanto, o meu ativismo começou sobretudo no movimento estudantil. SOS Racismo também, não é? Sim, também. Nessa altura em que estava no técnico,
também me envolvi na Associação SOS Racismo, portanto as questões da xenofobia, do racismo e portanto coisas que na altura me pareceram que eram injustiças tremendas na sociedade e sobre a qual eu queria participar e mudar alguma coisa. Se fores eleito Presidente da Câmara de Lisboa e tiveres que escolher uma só obra principal para a cidade, uma só, para arrancar primeiro, qual será? Qual seria? Bem, a prioridade das prioridades é a habitação e, portanto, concentrarmos na reabilitação de património municipal, concentrar recursos nisso e, portanto, disponibilizar casas a preços acessíveis no centro da cidade. Portanto, essa tem que ser a principal prioridade. Naturalmente, depois a questão da expansão do metro, que falámos há pouco, para a zona ocidental, mas esse é um investimento feito pelo Governo e, portanto, acho que o município se deve bater por isso, mas as despesas são feitas pela Administração Central. E quais são as tuas expectativas para estas autárquicas? Estás à espera do quê? O que é que te ambicionas? Eu acho que estes últimos 10 anos de maiorias absolutas do PS em Lisboa não beneficiaram a cidade. Ou seja, esta autossuficiência das maiorias absolutas descura às vezes aquilo que é mais importante. E eu acho que isso pode fazer a diferença havendo alguém representando a cidade, os interesses dos lisboetas, e pode ser um vereador do Bloco de Esquerda, e portanto a nossa aposta é essa, é estarmos na variação para podermos fazer a diferença. E achas possível que haja um acordo à esquerda na autarquia, uma espécie de geringonça nestas autárquicas? Bem, eu não sei se será possível ou não, ou seja, isso é uma solução que depois só surge depois dos resultados eleitorais, não é? Mas mais do que pensar numa geringonça é preciso pensar qual é a perspectiva que temos da cidade, não é? E, portanto, o que dizem os últimos 10 anos sobre esta gestão do Partido Socialista é diametralmente oposta daquela que nós propomos para a cidade e, portanto, parece-me que há aí uma divergência de fundo sobre a visão que temos para a cidade. Esta é a primeira vez que o Bloco de Esquerda aposta num rosto mais jovem, menos conhecido, para liderar a sua lista. Até aqui têm sido nomes mais populares e veteranos, como Miguel Portas, Luís Fazenda, João Semedo ou o independente José Sá Fernandes. Esta é uma aposta na renovação do partido? Eu acho que pode ser interpretado assim, mas é também, sobretudo aqui em Lisboa, uma aposta em quem se interessa pela cidade. Ou seja, os outros candidatos também o eram. Também se interessavam. Com certeza, o Miguel Portas, o próprio José Sá Fernandes, o João Semedo e o Luís Fazenda eram lutadores pela cidade de Lisboa e, portanto, mas foram feitas noutros contextos, ou seja, foram feitas numa fase do Bloco, de afirmação própria, o nascimento do Bloco. O Bloco, quando se candidatou com o Miguel Portas, tinha 2 anos de vida e, portanto, estava a dar os primeiros passos quase, como se fosse uma criança que estaria a dar os primeiros passos. E, portanto, acho que estamos numa fase em que já temos conhecimento acumulado sobre a cidade, já temos propostas claras, temos ideias concretas, sabemos como é que as coisas se executam na realidade, sabemos propor medidas que são execuíveis e que têm efeitos práticos na vida das pessoas. E acho que essa aqui é a mudança de paradigma na candidatura. Teresa Leal Coelho é a candidata à Câmara pelo PSD. Na tua opinião, como é que foi o papel dela como vereadora? Teresa Leal Coelho tem esta fragilidade que foi pública no lançamento da sua candidatura, que foi a sua ausência em muitas das reuniões de Câmara. Em mais de metade. Em mais de metade. Eu acho que a cidade de Lisboa, eu não quero particularizar sobre Teresa Leal Coelho, mas eu acho que a cidade de Lisboa é demasiado importante para ser assumida em part-time ou quando tiver disponibilidade para tal. Ou seja, precisa de um compromisso, precisa de responsabilidade, é preciso estar cá, é preciso olhar para as propostas, é preciso avaliá-las, é preciso propor alternativas, é preciso aprovar quando elas são corretas ou chumbá-las quando não são e, portanto, precisa de dedicação. E nestas coisas acho que o melhor é assumirmos isso quando temos que o fazer. Mudando de tema, passando para a música, a vida também é feita disso. Este ano assististe ao Festival Eurovisão da Canção, como muitos de nós. Sim, fui vibrando bastante com a nossa representação. Em nervos?
Sim, achei que foi uma candidatura bastante interessante, uma carta fora... Candidatura! Sim. Expressão política. Exatamente. Do Salvador Sobral, portanto. Sim, porque, ou seja, primeiro surgiu como um projeto, não é? Antes da própria apresentação no festival em Portugal, e portanto achei que foi tão fora do baralho aquele tipo de música, aquela interpretação, aquele artista, que achei que era curioso, e depois fui acompanhando e o entusiasmo foi crescendo também até ao sábado passado, no dia 3, onde o Salvador Sobral teve uma performance fantástica e do qual eu gostei muito. Imagino que há muito tempo que não vis o Festival da Canção. É verdade, sim. Tinha imagens ainda do Hilário Clímaco, desses momentos clássicos que fazem parte do nosso imaginário, mas fiquei muito satisfeito com a performance do Salvador Sobral. É curioso que eu estive no início do lançamento de um espaço cultural no Bairro Alto, o MOB, e o Salvador Sobral foi lá tocar também nessa altura, e portanto eu recordava-me vagamente dele. Ele até fazia uma espécie de homem trompete, a imitar os sons do trompete, e foi curioso vê-lo agora com uma projeção e um êxito quase planetário. Eu sei que não se ama sozinho. Ele venceu no dia em que o Benfica também vencia, é o teu clube, não é? Exatamente. Também. E sofreste tanto por Salvador como pelo teu Benfica? São sofrimentos diferentes, não é? Mas o sofrimento do Benfica é um sofrimento mais prolongado no tempo, porque é todos os anos. Mas também fiquei muito feliz com o tetracampeonato do Benfica. Foste ao Marquês? Não fui porque estava fora de Lisboa, mas... Se não terias ido? Teria ido, até porque... Com o cachecol, com tudo? Eu não sou muito das indumentárias do Benfica. Tenho uma camisola, mas não costumo andar muito... com muitos adereços, mas já fui noutras ocasiões e gostei muito. Acho que é uma festa popular muito, muito, muito calorosa e acho que é engraçado. E sofres? Ficas fora de ti em certos momentos, quando estás a ver os jogos? Não fico fora de mim, mas como diz o Ricardo Araújo Pereira, eu guardo a minha irracionalidade para o Benfica. E portanto também aí acho que se há uma parte que pode ser irracional nossa, pode ser nas nossas paixões, neste caso na paixão pelo futebol e pelo clube. Que outras paixões é que tens? Prazeres, hobbies? Há o surf, não é? O snowboard? Sim, o snowboard não faço muito porque implica uma deslocação muito para fora do país e portanto já fiz mais na minha adolescência, portanto tenho feito pouco. Gosto muito de ir à praia e portanto para mim a praia é quase uma terapia de carregar baterias. O mar? Sim, o mar. Gosto muito de estar... sobretudo a flutuar na água, não é tanto a atividade do surf propriamente dito, que eu gosto, porque é uma atividade física e que gosto de praticar, mas é sobretudo estar ali dentro da água a relaxar e a carregar baterias para o que preciso. Tu também és das viagens, sei que fizeste uma grande viagem pela América Latina, correto? Sim, é verdade, fiz uma grande viagem na América do Sul, fui para o Equador, depois desci nessa costa para o Peru, Bolívia, Argentina, Uruguai, Brasil, e portanto foi assim Quanto tempo? Tive 3 meses, foi assim uma espécie de viagem romântica Che Guevara. Há quanto tempo isso foi?
Isto foi em 2000, foi há 17 anos, e portanto foi uma experiência muito interessante. Conheci um continente inteiro, aquilo marcou-me muito. Depois aproveitei para participar, fiz as contas para poder estar no Fórum Social Mundial em Porto Alegre, no sul do Brasil, e portanto calendarizei a viagem para isso, e portanto foi uma viagem muito intensa e que eu adorei. Muitas histórias, de certeza, ficaram na memória. Pergunto-te alguma, uma delas, que aconteceu neste tipo de viagens tão longas, em que estamos mais disponíveis para os outros e para o desconhecido, acontecem muitas coisas. Conta-me um episódio que aconteceu nesta viagem. Aconteceram muitos episódios. Eu subi a um vulcão no Equador, foi uma viagem foi uma experiência muito interessante. Conheci pessoas fantásticas no Peru, na Argentina também, mas sobretudo marcou-me no Fórum Social Mundial. Isto foi em 2001. Portanto, eu comecei no final de 2000 e terminei em 2001 a viagem. Foi em janeiro de 2001, e assisti a um comício com o Lula da Silva. Sério? Que era ainda a esperança do Brasil, e portanto já tinha sido candidato várias vezes, nunca tinha sido eleito, e portanto foi uma experiência transcendental assistir a dezenas de milhares de pessoas. Eu acho que poderiam estar 100 mil pessoas a ouvir aquele operário metalúrgico, e que no final, quando ele terminou a intervenção, as pessoas começaram a cantar o que cantam nos concertos. Porquê parou? Parou porquê? Eu vim aqui só para te ver. E então ele continuou, e portanto aquilo era uma emoção coletiva, popular, e portanto refletia a esperança do Brasil naquela pessoa e naquele projeto. Foi um flop às tantas também, não é? Quer dizer, uma tragédia é o que está a acontecer. Ui, é verdade. Com Temer, isso sim, quer dizer, de facto... Temer Temer. De facto, os mandatos de Lula da Silva prometiam muito, foi feito muito, mas ficou muito aquém do que era preciso. Por exemplo, o movimento dos sem terra no Brasil, eu visitei um assentamento, isso foi umas coisas que me marcou muito, no Nordeste, que é muito pobre, e portanto visitei um assentamento de famílias. Era um acampamento na realidade, porque o acampamento é quando estão acampados à espera de poderem ser atribuídas terras, e depois é que é o assentamento. E portanto, com crianças muito pobres, sem acesso à escola, sem acesso a vestuário, à comida, e portanto foi uma coisa que marcou muito. E nesse ano, ouvir Lula da Silva foi aquela experiência de isto pode mudar, e de facto Lula da Silva foi dos presidentes que menos assentou famílias sem terra, e isso é uma desesperança profunda que marca muito aquele povo, e portanto é preciso mudar muita coisa ainda no Brasil, primeiro começando por tirar Temer do poder, que é um golpista. Regressemos a Lisboa. Eu há pouco esqueci-me de perguntar, com o Festival da Canção, para o ano, o Festival Eurovisão da Canção vem, a cidade de Lisboa vai ser a anfitriã deste evento. Já se fala de custos avultados de entre 15 a 30 milhões e que a Câmara vai ter de participar nesses gastos. Concordas? Qual é a tua posição quanto a isto? Eu acho muito importante que Lisboa possa ser um palco de um evento internacional. Tenho sempre medo destes momentos de êxtase coletiva, porque nos foram atribuídas organizações atribuída a responsabilidade de organizar eventos internacionais. Foi assim com o Euro 2004, e portanto foram gastos milhões, centenas de milhões de euros em estádios, alguns deles que estão às moscas neste momento. E, portanto, tem lume e fogo de artifício agora imagina-se, não é? Com o festival, exatamente, muita labareda, não é? Exatamente, por exemplo, na zona da Expo houve uma reconversão urbanística importante, mas também houve gastos excessivos, e portanto é preciso equilibrar esta sensação esfuziante de organização com as limitações financeiras deste país, e portanto é preciso preparar-nos para recebermos o festival ou outro evento, mas também pensar que a cidade tem outras necessidades, e portanto tentar que o que for feito possa reverter alguma coisa para a cidade. Ainda continuando na música, mas fora do festival, quais são as músicas que te acompanham ou que gostas de regressar? Tenho gostos musicais muito diferenciados, muito ecléticos. Acho que gosto de música popular brasileira, gosto dos novos... Por exemplo, dá-me um tema, um artista brasileiro que gostas de ouvir.
Sou muito apaixonado por Chico Buarque, adoro o Chico Buarque. Ouça um bom conselho que eu lhe dou de graça. Inútil dormir que a dor não passa. Espere sentado, ou você se cansa. Está provado, quem espera nunca alcança. Venha, meu amigo, deixe esse regaço. Brinque com meu fogo, venha se queimar. Faça como eu digo, faça como eu faço. Haja 2 vezes antes de pensar. São músicas que ouço recorrentemente, muitas vezes, na net, mas também gosto de músicos portugueses, esta nova geração, de Olinda, da Rita Red Shoes. Acho que ela é uma excelente artista, tem ultimamente feito músicas muito fortes. O Camané. Sei de um rio, sei de um rio em que as únicas estrelas nele sempre debruçadas são as luzes da cidade. Sei de um rio, sei de um rio onde a própria mentira tem o sabor da verdade. Sei de um rio. Não sou um grande amante de fado, mas gosto de... Mas para ouvir fado é Camané. Sim, gosto da Ana Moura também. Manhã na minha ruela, sol pela janela, o senhor jeitoso da trégua só berbequim. O galo descansa, ri-se a criança, hoje não há birra, se tudo diz que sim. O casal em guerra do segundo andar fez as pazes, só lá fora a namorar. Cada dia é um bico de obra, uma carga de trabalhos, faz-nos falta renovar baterias. Há razões de sobra para celebrarmos hoje com um fado que se empolga. É dia de folga. Acho que temos intérpretes e artistas muito fortes desta nova geração. O Salvador Sobral. Descobriste-o agora no iTunes? Não, quer dizer, eu já o conhecia deste evento em que ele participou naquele espaço cultural de que falei há pouco, mas descobri-o agora mais na net, fui procurar algumas coisas e gostei bastante do que ele, sobretudo na área do jazz. Pois, e ele lançou um disco, não é? Há um disco aí para se ouvir. Sim, eu ainda não ouvi o disco todo, vi algumas coisas na net dele e gostei muito, mas ainda não o descobri por completo. Excuse me if I bore you when I talk about the things I like to do. Excuse me if I'm not like them. I'd always like to think there's something else out there. For us the world is a gift, a spin is a day, a turn is a year. And if the day gives us rain, let's stare at the falling drops in the air that I breathe when we wander outside. Touch of sunlight when it was getting dark. Slow down the pace of the clocks in our heads. Sorry, can't keep shaping the clouds. És pai de 2 crianças pequenas, um rapaz e uma rapariga, correto? Como é que está a ser essa experiência? É a experiência mais intensa que se pode viver, ter crianças, ter pessoas pequenas sobre as quais somos responsáveis
a todo o tempo, e portanto é um elemento muito forte no dia-a-dia, portanto é uma prioridade sempre, e portanto e é interessante essa experiência também nesta fase em que me candidato a Lisboa, porque percebo as dificuldades que é ter crianças numa cidade, ou ser responsável por crianças, ter uma família com crianças. E que dificuldades são essas? São coisas tão simples como, às vezes, poder andar com o carrinho em zonas muito difíceis porque não tem condições, há muitas barreiras arquitetónicas, há estacionamento desregrado e, portanto, vão destas coisas simples às questões essenciais, como, por exemplo, a oferta de creche na cidade. E, portanto, é um drama para quem tem crianças encontrar um espaço para poder ter as crianças em condições e, portanto, garantir. Faltam creches na cidade. Faltam muitas creches. Aliás, o Partido Socialista, em 2009, estamos quase a fazer 10 anos desde essa altura, em que percebeu que era uma urgência na cidade abrir 60 creches. E era verdade. O problema é que abriu 12 passados 8 anos e é preciso voltar a investir nas creches. Ou seja, não há incentivo à natalidade, não há apelo a que as famílias venham para a cidade se não for criada uma rede de creches públicas de qualidade que ofereçam uma alternativa às famílias, porque é muito caro a oferta privada. Ter hoje uma criança pequena numa creche privada ou num jardim de infância é mais caro do que ter um filho na universidade a estudar, que é um bocadinho absurdo, mas é a realidade e, portanto, o município tem responsabilidade sobre isso e tem que responder. Estás agora a concorrer à Câmara de Lisboa. Que ambições políticas tens para ti? Bem, a minha ambição política é participar na vida política de Lisboa, ter um papel, ter uma voz importante na cidade, transformar a cidade, e acho que essa é a minha principal ambição. Se conseguir isso, estou por muito satisfeito. Se conseguir mudar as coisas que aponto como prioridade em Lisboa, acho que já cumpri o meu objetivo. E imaginas-te a candidatar-te para outro cargo mais importante da Assembleia? Não ponho isso agora no meu horizonte. O meu horizonte é Lisboa, é aí que eu me quero concentrar, é aí que tenho feito trabalho nos últimos 20 anos e é aí que me quero dedicar. Olhando para trás e para o que tem sido esta tua vida até agora, a vida tem sido boa para ti? Sim, eu considero-me bafejado por ter uma vida boa. Acho que sou muito feliz na vida que tenho. Acho que todos temos dificuldades em algum momento, todos temos momentos altos e baixos, tristezas e alegrias, mas acho que estou muito satisfeito com o que tem sido a minha vida até agora. Quase 40 anos e tenho desfrutado deles da melhor maneira. Está-te a bater a crise dos 40, agora que estás à porta? Ainda tenho 4 dias até aos 40 anos, portanto... É muito! É muito, serão 4 dias muito intensos que vou aproveitar da melhor forma, mas não sinto isso, quer dizer... sobretudo quando faço desporto com os amigos, quando jogo a bola, etc., percebo que não tenho 20 anos e, portanto, sinto o peso da idade nas pernas, mas não tenho essa perspectiva de que o tempo está a passar demasiado rápido. Sinto o tempo a passar, mas vou vivendo com a intensidade que consigo impor na vida. Os 40 são os novos 20? Não sei se serão. Sei que cada vez mais tarde as adolescências são prolongadas e aquela emancipação que nós víamos dos nossos pais, em que saíam de casa dos pais deles mais cedo, em que se emancipavam economicamente, agora olhamos à nossa volta e vemos que não é isso, não é? E, portanto, vivemos até mais tarde na casa dos nossos pais, temos dependência económica até mais tarde. Isso aconteceu contigo? Tivesse esse tipo de adolescência até mais tarde? Bem, eu tive houve um momento em que quando vim estudar para o técnico, comecei a viver sozinho e, portanto, a zona onde os meus pais vivem é bastante isolada e, portanto, os transportes não eram muito fáceis para Lisboa e, portanto, dividi casa com amigos em Lisboa, no tempo em que ainda era barato viver em Lisboa, há 20 anos. Mas senti essa mudança na minha vida quando comecei a viver sozinho. Depois, no final do curso, vivi na Dinamarca, fazer o Erasmus, isso também foi mais um impulso na minha independência, e depois, quando voltei a Lisboa, estive sempre autónomo e, portanto, comecei logo a trabalhar quando terminei o curso e consegui ir mantendo alguma independência, apesar da minha ligação forte com a família,
autonomizei-me bastante cedo. Viajar ainda é preciso? Viajar é das melhores coisas que se pode fazer. Viajar é uma experiência que nos enriquece profundamente. Eu sempre que posso, agora com mais dificuldade, não só por questões familiares, mas também porque a vida começa a sedimentar-se muito, não é? Mas gosto muito de viajar. Qual é o teu próximo destino? Aquele que sonhas ir? Bem, tenho assim algum fascínio pela Oceania, pela Austrália e pela Nova Zelândia. Acho que deve ser um... Dizem que é dos sítios mais bonitos do mundo, se não mais, não é? Sim. A Nova Zelândia, por exemplo. Sim, é verdade. Embora, sendo uma viagem muito dispendiosa, acho que vou tentar fazer uma espécie de Nova Zelândia nos Açores. Verdade, são ilhas lindíssimas. São. Eu não conheço o Grupo Central, o Faial, o Pico, São Jorge e a Graciosa. Tu chegaste a viver nos Açores, na ilha de... Santa Maria, vivi 4 anos. Que memórias? São fantásticas. Foi daquela idade dos 6 aos 10, da primeira à quarta classe, onde... podíamos fazer tudo na rua, era uma pequena aldeia, portanto toda a ilha tem 6.000 habitantes, ou tinha na altura, e portanto a liberdade era total, podíamos ficar na rua até às horas que quiséssemos, não havia propriamente perigos de uma grande cidade. Quanto mais aparecer uma vaca. Exato, os perigos eram esses, eram as vacas, eram as rãs no riacho, eram os peixes que pescávamos no cais da vila, e portanto foram memórias fantásticas e gostei muito. Portanto, gostava de voltar aos Açores, as zonas que não conheço, sobretudo esse Grupo Central. Ainda por cima a minha mãe é do Faial, gostava muito de conhecer, porque ouço muitas histórias sobre esse Grupo Central e gostava de ler. E o mar é maravilhoso lá, não é? Para fazer mergulho. Sim, é verdade, tem-me contado maravilhas sobre o mar açoriano e portanto gostava de experimentar. Mergulho já experimentaste? Já experimentei, já fiz sem o apoio das garrafas de oxigênio, mas também já experimentei mergulho assistido com garrafas e gostei bastante. Fiz uma vez na Madeira e acho que é uma experiência muito engraçada, conseguir estar num meio hostil à vida humana, porque não é possível respirar debaixo d'água, mas permanecer lá em baixo gostei muito da experiência. É outro mundo. Estivemos aqui este tempo todo a falar mais de Lisboa, uma cidade... a cidade partilhada, como dizes, e uma cidade para sonhar melhor. Que cidade na Europa que tu conheces poderá servir como exemplo, uma cidade onde tudo parece mais certo? Essa é uma questão muito importante, sobretudo nesta altura em que estamos a assistir às transformações de Lisboa. Nós, na preparação do programa que estamos agora a preparar para as eleições autárquicas, temos andado à busca de muita informação sobre capitais europeias que estão a atravessar pelo mesmo processo, sobretudo a questão da pressão do turismo. Barcelona, Veneza, Berlim, Londres, Paris mesmo. E, portanto, é preciso a gente olhar para essas cidades e perceber o que é que aconteceu há uma década atrás e que nos está a começar a surgir agora em Lisboa. E, portanto, perceber que medidas são precisas tomar para tornar Lisboa uma cidade partilhada, não é? Ou seja, entre os que nos visitam, os turistas e os que cá vivem, que cá querem viver. E, portanto, quer dizer, não tenho nenhuma cidade modelo, acho que há cidades na Europa que têm... Eu gosto muito de várias cidades na Europa. Por exemplo, cidades na Europa que gostas de regressar? Eu, por exemplo, é Berlim. Eu gostei muito, quando estive a estudar em Copenhaga, que gostei muito da cidade, visitei Berlim e adorei a cidade de Berlim. Gostei muito de Estocolmo também. O problema dessas cidades no norte da Europa é o sol, não é? Ou a falta de sol, e portanto isso acho que é uma... Mas tem muitos jardins e aquele culto, não é? Que já começa agora aqui, não é? De passar tardes inteiras no jardim, a bicicleta, não é? Sim, é verdade. Eu senti muito isso quando vivia em Copenhaga. Assim que despontava uma ponta de sol... Tudo para a rua, tudo para as esplanadas. Exato, corriam todos com a sua bicicleta e com a sua manta e, portanto, estendiam-se na relva nos jardins a beber vinho ou a jogar algum jogo nos jardins e, portanto, podiam estar 10 graus, mas se houvesse uma ponta de sol, as pessoas saíam para a rua. Eu acho que essa cultura de partilha do espaço público, acho que é muito, muito importante numa cidade. Tens bicicleta? Tenho, costumo usá-la frequentemente na cidade. Nas ciclovias? Sim. Estou a ver uma hesitação. Sim, porque há muitas ciclovias na cidade, mas continua a faltar em algumas zonas, sobretudo nas zonas, eu falo naquelas onde é um movimento, mais no centro da cidade, e portanto é preciso
pensar as ciclovias não só como formas de recreio, de passeio ao fim de semana, que é importante, mas também do ponto de vista utilitário, para quem quer ir para a escola, para quem quer ir para o trabalho, para o escritório. Está muito ainda associado ao lazer apenas. Exatamente, e portanto há cada vez mais gente a querer usar a bicicleta no seu dia-a-dia, no seu cotidiano, aí para o trabalho, por exemplo, e ainda falta muito espaço para a bicicleta na cidade. E sobretudo a lógica das vias partilhadas que às vezes há aqui no centro da cidade, os automobilistas ainda estão sensibilizados para isso e é preciso mudar essa perspectiva, ou seja, aquele dogma de que a cidade tem muitas colinas e que é impraticável para a bicicleta, acho que está a transformar-se, portanto, é verdade. É verdade. É verdade, a cidade tem colinas, eu não vou desmentir que há colinas na cidade e que são íngremes, mas há formas de contornar isso, ou seja, criar percursos alternativos e até usar os próprios meios mecânicos que existem, os elevadores, o da Lavra, o da Bica, o da Glória, etc. E, portanto, articular as várias formas de andar na cidade permite uma utilização da bicicleta com alguma regularidade. Eu sempre que posso utilizo, e portanto gosto muito de andar de bicicleta na cidade. Obrigado. Obrigado eu. E já sabe, todas as sextas-feiras há um novo episódio no site do Expresso. Estamos também no iTunes e SoundCloud, onde pode assinar, comentar e classificar. Contamos consigo.